E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre as briófitas. As briófitas são cormófitas. Pela própria etimologia da palavra, você pode decodificar o seguinte: se elas são cormófitas, cormófitas me lembra corpo, apresentam então um corpo, então elas são pluricelulares com tecido. Então se alguém te perguntar o que são cormófitas, você diz: são pluricelulares com tecido. Além do mais, as briófitas são criptógamas, ou seja, elas não produzem o eixo reprodutivo externo. Além do mais, elas são clorofiladas, isto é, são capazes de realizar o processo fotossintético, e nós podemos dizer que elas são avasculares, isto é, não apresentam vasos de transporte. O xilema lá não tem, com a seiva bruta, e nem o floema com a seiva elaborada. Não apresentam vaso de transporte. Mas e aí, como que se dá o transporte? O transporte se dá por meio de difusão através dos plasmodesmos. Vale lembrar que as briófitas apresentam um tecido adrome. O que é o tecido adrome? Lá nós temos a célula hidroide, que são células mortas, e temos também leptoide, que são células vivas e anucleadas, tá? Então, nós temos ainda mais o que? A estrutura de uma briófita, que apresenta rizoide para fixação, cauloide para condução e filóides para fotossíntese. Vale lembrar que o ciclo reprodutivo é do tipo haplodiplobionte, apresenta alternância de gerações, metagênese, entre a fase esporofítica e a fase gametofítica. Vale lembrar que aqui, nas briófitas, o gametófito ele é duradouro. Uma das características de briófitas típicas é que o gametófito ele é duradouro, enquanto que o esporófito é passageiro, tá? Bom, nós podemos dizer ainda como que vai se dar o ciclo de reprodução. O que vai acontecer? Para vocês entenderem é o seguinte: nós temos uma parte da briófita. Vale lembrar que alguns exemplos são musgos, hepáticas e endócitos, tá? Voltando, nós temos lá um musgo. Lá na cabeça do musgo, assim, a grosso modo dizendo, nós temos o esporófito. O esporófito vai produzir os esporos, como o próprio nome fala. Os esporos, eles são diploide e vão sofrer meiose. Quando o esporófito, que é diploide, sofre meiose, vai formar os esporos. Os esporos caem no chão e dão origem aos gametófitos, tanto gametófito masculino quanto gametófito feminino, tá? No gametófito masculino, nós temos o gametângio masculino, chamado de anderídeo. É o gametângio masculino chamado de anderídeo. E esse gametângio masculino chamado de anderídeo vai dar origem ao gameta masculino anterozoide. Enquanto que o gametângio feminino chamado de arquegônio vai dar origem ao gameta feminino chamado de oosfera. Então, aí formam-se os gametas, tanto anterozoide quanto oosfera, e acontece a fecundação. Ocorrendo a fecundação, tem o zigoto. E aí reinicia o ciclo com o esporófito, dando origem aos esporos e tudo mais. Vale lembrar que o gametófito ele é haploide, ele é N, enquanto que o esporófito é diploide 2N, o gametófito é sexuado, enquanto que o esporófito é assexuado, e o gametófito ele é duradouro, enquanto que o esporófito é passageiro, tá? Muito bem. É isso então, muito obrigado.